Olá, esse é o primeiro vídeo de uma sequência que estarei disponibilizando sobre sistemas operacionais e a história dos sistemas operacionais. Primeiramente, irei introduzir um pouco sobre o computador e dizer do que ele é composto. Bem, o computador ele é composto por periféricos como memória, discos, memória principal, teclado, mouse, fonte de energia, placa de rede, placa de som, placa de vídeo, dentre outros componentes. É difícil a gente gerenciar todos os componentes que um computador possui. Por isso, o sistema operacional tem esse papel. Ele gerencia tudo que o computador interage. E ele fornece uma interface para o ser humano interagir. O usuário ele não interage diretamente com o SO. O SO ele disponibiliza um shell ou um GUI que a gente pode usar para interagir. Aí a gente interage com o SO através dessas interfaces e o SO ele interage a nível de hardware. O computador ele tem dois modos de execução, que é o modo núcleo e o modo usuário. O modo núcleo ele serve para executar mais funções de código de máquina e o modo usuário é um modo mais alto nível. O SO ele tem milhões de linhas. Alguns softwares de usuário eles operam em modo núcleo, alguns softwares que a gente interage diretamente. A exemplo disso temos o Windows, que tem um sistema de arquivos. Ele é um sistema que interage a modo núcleo. Mas o que é um sistema operacional? Ele é um software que opera a modo núcleo, como foi falado, e ele fornece recursos de hardware e gerencia esses recursos. Ele evita que a gente, programadores, ou quem interage com computadores diariamente, tenham que interagir diretamente com o hardware e precisa de um conhecimento mais avançado para isso. O sistema operacional como uma máquina estendida. O sistema operacional ele abstrai o hardware para a gente e torna tarefas como, por exemplo, gravar um arquivo mais fácil. Imagina só como seria difícil gravar um arquivo diretamente no hardware em linguagem de máquina. Para isso, o sistema operacional ele contém vários drivers que ajudam a realizar essas tarefas. Abstrações de hardware. O SO ele transforma uma tarefa quase impossível em duas tarefas gerenciáveis. Ele define e implementa abstrações e utiliza a abstração para resolver um problema. O SO ele esconde o hardware e apresenta programas mais fáceis de trabalhar. Transforma meio que o feio em belo, o feio sendo a linguagem de hardware diretamente. Sistemas operacionais fornecem uma interface aos programas aplicativos para que possam interagir com hardware, que é o caso que eu citei anteriormente, o Shell, que é o interpretador de comandos, e o GUI, que é Graphical User Interface. O Windows possui duas abstrações, que é o terminal e a interface. Ambas são abstrações fornecidas pelo sistema operacional, mas com experiências bastante diferentes, porque o Shell é um interpretador de comandos, é basicamente aquele terminal preto do Windows que você inicializa e consegue realizar comandos para acessar diretórios, criar arquivos e assim por diante. E o GUI, que é a interface, que é aquilo que você vê do Windows e consegue realizar algumas tarefas. O sistema operacional como um gerenciador de recursos. O sistema operacional ele tem duas abstrações, que é a top-down e bottom-up. Aqui eu vou falar sobre a bottom-up, que é meio que o sistema operacional ele fornece uma alocação ordenada e controlada de processadores, memória, dispositivos de entrada e saída, entre outros que competem por recursos. Ele basicamente gerencia os recursos que a máquina tem e disponibiliza para a gente usar. Há muitos programas executando ao mesmo tempo. A função do SO seria alocar e desalocar recursos entre esses softwares. O SO ele é quem aloca a CPU, o processamento, para você utilizar. Há dois tipos de gerenciamento de recursos. No tempo, que basicamente programas se revezam para usar os recursos de hardware. E no espaço, cada programa tem direito a uma parte do que está disponível. Exemplo, se tem 2 GB de memória RAM disponível, um programa vai usar 500 MB, outro vai usar 300 e assim por diante. Um pouco sobre a história dos sistemas operacionais. O primeiro computador verdadeiramente digital ele surgiu ali por volta de 1792 a 1871 por Charles. Ele contratou a Ada, que foi a primeira programadora do mundo, para programar essa máquina.
Depois disso veio a primeira geração de computadores, entre 1945 a 1955, que eram computadores puramente de válvula. Alguns nomes importantes são John Atanasoff e Clifford Berry, que criaram o primeiro computador digital funcional. Tudo era feito em código de máquina ou ligando circuitos elétricos. Não existiam sistemas operacionais nessa época ainda. A segunda geração foi de 1955 a 1965. Antes de falar, vou só voltar aqui para mostrar como eram os computadores, que é essa imagem aqui do lado. O computador de Atanasoff Berry. Agora, continuando sobre a segunda geração, basicamente tinha transistores e sistemas em lote, chamados de batch. Computadores já poderiam ser vendidos nessa época, eram os computadores chamados mainframes. Como exemplo aqui do lado, computadores gigantescos que ocupavam a sala inteira. Eles eram programados em Fortran ou Assembly. E sobre o batch, lotes de tarefas na sala de entrada para serem executadas, ou seja, essa máquina ela recebia várias tarefas de uma vez e iam executando. Sistemas operacionais dessa época, o FMS e o IBISIS. Na figura 1.3 tem o processo de batch, basicamente, que aqui é uma pessoinha com os cartões, tem um leitor de cartões, tem unidades de fita, aí isso gera uma fita de entrada, aí passa por um sistema de fita e gera uma fita de saída. E a partir disso imprime os resultados. Basicamente isso sobre os sistemas dessa época e os computadores. Agora falar um pouco sobre a terceira geração, que ela vai de 1965 a 1980. Que tinha os CIs e multiprogramação. Havia duas linhas de produto, computadores orientados a cálculos e a caracteres, letras. O IBM System 360, ele solucionava os dois problemas acima e programas escritos para uma máquina poderiam funcionar em outra. Ele foi a primeira linha de computadores a usar circuitos integrados. Multiprogramação é basicamente separar a memória em várias partes para cada um executar um processo diferente ou um programa diferente. Spooling é um termo que era conhecido, que é sempre que uma tarefa terminava, outra iniciava. Timeshare é basicamente um terminal online com várias pessoas conectadas. E exemplos de timeshare são CTSS, Computable Timeshare System. Depois veio os computadores utilitários, conhecidos como Multics. Alguns sistemas operacionais são System-V, Minix, Linux, que ele foi escrito baseado no Minix, e o POSIX. Na figura 1.5 temos um sistema de multiprogramação com 3 tarefas na memória para serem executadas. Continuando para a quarta geração, 1980 até as datas de hoje. Computadores pessoais, basicamente possuem circuitos integrados em larga escala. Isso fez surgir os computadores modernos. Os computadores modernos são baseados em circuitos integrados. Possui um chip microprocessador que permite ao indivíduo ter seu próprio computador pessoal. Aqui são alguns exemplos de CPUs que foram criadas, que é a 8080 CPU Intel, de uso geral, e QDAO, discos de 8 polegadas. Era um computador QDAO, um disco de 8 polegadas mais um chip Intel, que foi o primeiro PC pessoal. O SO era baseado em disco, que era o CPM. Doug Engelbert inventou o GUI nessa época, que é a interface gráfica. Steve Jobs criou um produto Apple com um GUI, com interface gráfica. A Microsoft ela produz o Windows, tendo o Macintosh como inspiração, o Macintosh sendo da Apple. Depois do Windows XP surge a versão de servidores do Windows, que é basicamente o Windows Servers atual.
Aí tem vários sistemas operacionais Windows que foram surgindo. Windows XP, 95, 98, Vista, Windows 7, 2.0 e ME. A quinta geração, de 1990 até o presente, computadores móveis. O primeiro telefone foi criado na década de 1970, apelidado de tijolo, porque era enorme. Primeiro smartphone de verdade, a Nokia lançou o N9000 em meados de 1990. O Android e o iOS também surgiram, o Windows Phone, o Android também. O Android sendo baseado em Linux. E aqui são as referências, que é o livro de sistemas operacionais do Andrew S. Tenenbaum. E aqui são algumas imagens que foram retiradas direto da internet. Obrigado, espero que essa apresentação tenha contribuído e até a próxima.